Tem uma maneira de contar a história, né, que o Foucault vai construir. Foucault é psicólogo, né? Foucault é filósofo, é psicólogo, já trabalhou em laboratório e tal, né? E ele vai ser orientado pelo Georges Canguilhem, que era um médico, filósofo, né? Tem um livro muito famoso que é o Normal e o Patológico. Então, o Foucault, esse texto que eu tinha mandado para vocês, né? Tá lá no AVA também, se não me engano, que é o Governando Nossos Selves, né? O Nicolas Rose é um autor de inspiração Foucaultiana, né? Então, a gente não tem essa visão linear do que é a psicologia, do que é a história, né? Porque a gente vai ver assim, né? A ciência não é algo que acontece do vácuo, né? Como a gente vê a história tradicional, né? Com a história das descobertas, bom, tem uma linearidade histórica ali, e parece que esse conhecimento é um pouco acrítico, né? Então, o Foucault vai propor uma história, uma maneira de contar a história, né? Que se inscreve assim, bom, que depois vai se abrir, né? Eu tenho um conjunto de livros ali que eu comprei que se chama História da Virilidade, né? Tem a história social da criança abandonada, a história dos rejeitados e deformados, né, no Brasil, a história da psiquiatria, a história da loucura, né? Quer dizer, normalmente o conhecimento histórico não diz respeito a isso, aquele tradicional, né? A história diz respeito a falar sobre os países, né? Grandes acontecimentos, geralmente a economia, que isso vem até hoje, né? A grande preocupação hoje é a economia. O governo chega com esse discurso assim da economia. Azar que está morrendo gente, o que interessa é a economia, né? E a gente vê todos os noticiários envolvem isso, né? Os caras dizem, a questão social eu vi, tem uma propaganda da Globo News de jornal, a questão social é tão importante quanto a questão econômica, né? Como na verdade a questão social, óbvio que é mais importante do que a questão econômica. Ainda mais pela noção de economia que esses caras têm, né? Diz respeito ao capitalismo financeiro. Então, o Foucault virou professor na universidade de uma disciplina chamada História dos Sistemas de Pensamento, né? E aí o Foucault vai pegar e vai fazer esse engendramento da psicologia e das ciências humanas também, e da medicina, da psiquiatria, da neurologia, dessas ciências psi, que é sobre o que o livro do Nicolas Rose, e resumido nesse artigo, trata, né? Então, existe uma construção de um pensamento ali que muitas vezes ele se traveste de ciência. Desde o seu início, na verdade, ele se traveste de ciência, mesmo quando ele é quase uma alquimia, ele é quase uma magia, né? Ele é uma pseudociência. Então, então, a gente vai fazer uma genealogia disso para chegar na ideia da psicologia, né? Porque daí a gente vai construir esse objeto, educação, psicologia da educação e psicologia da aprendizagem, também como esse engendramento, né? Porque ele é uma construção ideológica, vai lá o Paulo Freire falar sobre isso, né? Aconteceu um fato lamentável, acho que foi ontem, que virou notícia aí, onde o meu estado virou notícia internacional, né? O Rio Grande do Sul virou, não sei se vocês viram isso, com relação ao vereador, né? Que vocês viram isso? Alô, vocês estão me ouvindo? Luz, tu é a Amora? Luz? Só desculpa, travou tudo aqui, mas eu tô aqui, ó. Ah, tá. A Luz chegou hoje, né? A Luz, tu não tinha vindo, já tinha vindo alguma aula, Luz? Eu estou falando com a Luz. Luz, por favor, me responde, Luz. Boa noite, gente. Você voltou, Luz? Sou eu. É que eu assino alguns trabalhos meus como Amora e meu nome é Luz. E eu não cheguei a ver esse negócio
da reportagem. Tá. E eu queria fazer só uma observação aqui. Diga. Que uma coisa que está acontecendo agora na pandemia, na FURG, é que as pessoas trans não estão conseguindo, as pessoas trans que entrou na universidade agora não estão conseguindo usar o nome social, porque esse processo ele só funciona pessoalmente e os calouros não estão tendo oportunidade de fazer isso remotamente. Enfim, só para fazer uma denúncia. Tá, claro. Tem que ver isso, né? Isso é importante. Até porque confunde as pessoas, né? Além de ser um direito, assim, tu não sabe com, né, com o nome dos alunos e alunas, né? Boa, obrigado. Então, o que aconteceu, né, gente? Isso é muito importante para a área da psicologia da educação e tem a ver com aquele material que eu coloquei lá no AVA, do tipo The Center of the Self e o Muito Além do Peso. Né? Por quê? Porque justamente esse engendramento que vai surgir ao longo do século XIX, né, do século XVIII, século XIX, ele vai ser um engendramento que envolve uma construção de um objeto e uma construção de uma realidade. Né? Por exemplo, a ideia do cérebro. Né? Isso a gente vai falar depois, mas eu vou colocar aqui o fim disso. Né? Como naquele filme Muito Além do Peso, né? Tem uma cena que é fundamental, assim, o que esse filme vai colocando? Os atravessamentos da máquina capitalista como produção de sentido, como produção de uma realidade ontológica. Né? Porque a educação ela é uma construção de realidade. E isso é uma coisa importante, né? É tu dar existência para as coisas. O Vygotsky vai falar assim, bom, tu pega o mundo e dá uma existência simbólica para ele, porque o mundo não existe em si, a gente tem que construir ele, né? Por exemplo, essa questão com relação ao nome social, por exemplo, né? Ou até com relação ao racismo, né? Então a gente tem que construir um suporte simbólico, né? Que sustente essas práticas. Né? Porque elas são construídas historicamente, sustentadas simbolicamente. Elas não existem no vácuo. Né? Como a psicologia, a ideia de sujeito não existe no vácuo e não é a histórica. Né? A própria questão de gênero envolve isso. Né? É uma construção histórica de dominação. Né? Então, tem uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que se chama Canela, né? Que é uma cidade da colônia alemã, que é do lado de Gramado, que é do lado de Nova Petrópolis, né? E elas são cidades turísticas, né? Tem o Festival de Cinema de Gramado e tal. E aí é um lugar assim, eu não gosto, sinceramente eu não gosto. É legal, é bonito o passeio até lá, a serra, a natureza, mas esses lugares assim, eu não me sinto bem. Tem muita gente que gosta. É legal, a comida é boa, às vezes tu vai lá jantar, comer e tal, mas assim, tem gente que tem um fetiche por essas cidades. Mas elas são cidades meio cenográficas, assim, né? Sim. Esse é o cara que sugeriu pulverizar álcool em gel com aviões na cidade, Isso, é isso? Isso. Ok. Isso. É exatamente essa questão, porque ela é uma questão muito importante para nós, de por que a gente estuda a psicologia da educação, tá? E como a questão da ideologia ela é fundamental na educação, né? Ainda que esses caras advoguem em função do escola sem partido, dizendo que o Fábio usa vermelho e fala de Marx, né? E o Fábio doutrina ideologicamente as pessoas, e existe uma verdadeira educação que é científica. Não sei se vocês veem isso, o MEC lançou uma campanha de alfabetização com fundamento científico, com bases científicas. Né? Ao mesmo tempo, tem um monte de ministro negacionista ali. Aí o MEC vem e diz, não, a gente tem um programa de alfabetização com base científica. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Que nós estamos fazendo aqui uma educação não científica. Né? Que a disciplina de psicologia da educação que eu deveria dar para você seria, você vai ter métodos em que você vai transmitir conhecimento para as pessoas. E eu deveria também transmitir conhecimento para vocês, transmissão mesmo. Né, no sentido de que eu vou imprimir coisas em vocês, né, e vocês vão só repetir aquilo que eu ensinei. Essa é a ideia de uma educação livre de ideologia. É uma educação calcada na obediência e na repetição. O conhecimento bancário, como falava Paulo Freire. Né? Então, eu estou aqui oficialmente depositando conhecimento em vocês. Né? E, bom, então o que o cara... Assim, imagina, a cidade de Canela, gente, ela possui um dos maiores IDHs do Brasil. Né? Ela é um lugar muito desenvolvido. Né? É um lugar de uma colonização alemã,
né? Então, eles, né, é um lugar supostamente organizado, supostamente né, bem educado, limpo, né? Mas tem muito de turismo ali. Então, tem uma história de uma época, inclusive, que eles varriam os moradores de rua, não tem morador de rua em Canela, né? Porque a prefeitura joga eles numa Kombi e bota em outra cidade. É a velha política higienista do século XIX. Quer dizer, que a ideia de acabar com a pobreza é acabar com os pobres. A ideia do Thanos lá, dos Vingadores. Né? E aí o sujeito vai numa sessão da Câmara, né, como o Juruá falou, e aí ele propõe, né, gente? E aí a gente tem que pegar e analisar, assim, é isso que a psicologia da educação, a gente vai pensar nisso, assim, vai pensar a lógica de pensamento, assim, da onde que o cara tirou aquilo ali, né? É isso que a gente tem que pensar hoje em dia, quando a gente está falando de fake news, quando a gente está falando da maneira de raciocinar negacionista, né? A gente tem que respirar fundo, tapar o nariz, né? Já tive essa discussão com o Juruá, tem que ser pensar hoje a psicologia das massas, né? A psicologia do negacionismo, tem que ser um pouco cirurgião também, né? Tem que tapar o nariz e tentar entender a lógica de pensamento desses sujeitos, porque ela é uma lógica construída, né? Tem máquinas, né? de produção. Tem um filósofo que é o Guattari, né? Félix Guattari, tem um livro dele que é a Revolução Molecular, outro é as 3 ecologias. Eu estou, onde é que ele está aqui? Eu vou pegar. Peraí. Aqui os 2 livros interessantes, né, que é do autor que a gente está lendo agora, né, que é o Inventando Nossos Selves, Psicologia, Poder e Subjetividade. E aí essas 3 coisas, psicologia, poder e subjetividade, elas estão ligadas, elas se juntam na ideia de subjetividade, da subjetividade como algo que é construído, né, a partir de máquinas semióticas, né? Máquinas semióticas são as máquinas, vocês, da pessoal da arte deve ter estudado semiótica aí, né? Semiótica como algo que a semiótica é aquilo que constrói sentido, e o capitalismo constrói sentido, ou seja, inverte o sentido das coisas ou cria sentido das coisas para produzir máquinas, corpos dóceis, né, corpos docilizados dentro da lógica do consumo. Então o Guattari tem esse livrinho aqui, eu gosto tanto que eu tenho 3, que eu tenho 2, né, se chama As 3 Ecologias. Então ele começa com uma frase de um antropólogo chamado Gregory Bateson, né? Existe uma ecologia das ideias danosas, assim como existe uma ecologia das ervas daninhas. Então o Gregory Bateson traz uma ideia muito interessante, né? De que assim como quando eu planto uma lavoura de soja, eu tenho a mesma plantação de soja por quilômetros e quilômetros produzindo a mesma coisa, isso aí toma conta de tudo e gera praga, e gera agrotóxico. No mundo das ideias, das ideologias, dos conceitos, eu também posso ter isso. Tá? E aqui ele fala, né, que ele pensa subjetividade conforme 3 ecologias, né? A ecologia individual, né? As relações sociais, o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana, o que ele vai chamar de ecosofia. Então, a gente não pode... Ele vai, bom, que existe uma ecologia da subjetividade. Né? Então, o sujeito vai lá e propõe o seguinte. Olha, se álcool gel mata o vírus, né? E o vírus está aí nas cidades, no ar e tal, e aí as pessoas precisam ficar em casa para não ir para a rua, para não se expor ao vírus, para não circular. Por que não, né, gente, pegar álcool gel, colocar num avião daqueles de plantação e espalhar álcool gel por toda a cidade? Porque o vírus está no ar, a gente vai matar o vírus. E outra coisa, aí que tá, os detalhes, né? Aí os detalhes. Porque aí tem que ver o raciocínio, né? Então, o raciocínio, de certa forma, está numa lógica concreta, né? Quer dizer, eu quero matar o vírus, que talvez seja a mesma lógica da hidroxicloroquina, né? E depois a gente vai ver na história da psicologia a lógica que, por exemplo, vai criar a ideia das doenças mentais no cérebro. Então, eu tenho uma questão aqui que envolve o comportamento criminoso, por exemplo,
E aí eu vou dizer, olha, estão descobrindo um tal de cérebro aí, de repente isso aí tem um defeito. E os caras realmente eu vou mostrar um trechinho do vídeo para vocês. Realmente pegavam o cérebro e tá aqui o problema. Então tu vai lá, ataca o problema. Ele disse, eu não sei se... É isso aí, Jura. Eu não sei se existe álcool gel líquido. E outra coisa, ele pretende espargir álcool gel, né? Então, tu vê, olha a lógica de raciocínio dele, que é uma lógica primária, né? É uma lógica, a gente vai ver com Piaget mais tarde, é muito interessante isso, né? É uma lógica onde as classificações elas estão ainda meio infantis, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não entendia como que o Jesus nascia no Natal e morria na Páscoa, adulto. Né? Como assim, né? O cara nasceu em dezembro e vai morrer lá em abril, né? E o cara vai morrer adulto, mas como assim, né? Essa é a ideia, né? Quer dizer, é uma ideia infantil, claro que tu tem para uma lógica onde ainda tu não está ligado, né? Aí tem uma ideia das crianças também, por exemplo, com relação a como a gente vai construir a ideia de como que a gente nasce, enfim, daí os pais não querem contar toda a história para a criança, né? Os pais transaram, então tu vai inventar mitos assim da cegonha e tal. Bom, isso aí satisfaz a criança porque a criança tem uma lógica, né? Onde isso tem um sentido simples, né? E então o cara vai primeiro ele acha assim, né? Ele não tem a lógica assim, de que o álcool gel é isso é interessante. O álcool gel ele é o álcool em estado gel e existe o álcool em estado líquido. Ele perguntou se existe álcool gel em estado líquido, que é a mesma coisa de perguntar se existe gelo líquido. Né? O cara formulou um conceito de que existe uma coisa chamada álcool gel, que é uma entidade sozinha, né? E que ele não imagina se uma cidade com alto índice de IDH, seria uma cidade bem educada, e são os rudimentos da química, né? Isso aprende no segundo grau e tal, né? E o cara é presidente da Câmara dos Vereadores, e o cara propôs isso numa sessão, propôs mesmo, é uma ideia de espalhar álcool gel pela cidade. Eu, né, já que Canela votou 80% no Bolsonaro, eu acho uma boa ideia. Tá? E depois tu faz um foguetório para comemorar, né? Ou seja, tu espalha álcool por toda a cidade e foguetório depois. Eu acho que seria uma boa. Daria essa sugestão para ele também. Né? Depois de espalhar álcool gel, a gente faria um grande foguetório para comemorar e pronto, tá resolvido todo o problema, né? Professor, você já assistiu Idiocracy? O meu companheiro acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que está chegando o tempo de regarmos as plantas com Gatorade. E a gente não parece longe disso, né? Se a gente for olhar o cenário atual, porque, enfim, esse filme é genial, é curtinho, vale a pena ser visto, porque estamos vivendo quase isso já. Isso é muito assustador, né, Juró? Isso é muito assustador tu ver uma coisa tão grotesca como é a ficção aparecer como realidade. Mas quando a gente vai olhar a história da psicologia, a gente vai ver coisas grotescas também aparecerem, né? E coisas que vão ser consideradas científicas. Né? E é essa a questão, né, gente? A gente tem uma ideia, né? Então, isso que falou da idiocracia. O que acontece? Tu tem um sistema... O filme é muito hábil, né? Então, o que acontece? Bom, tu tem um sistema das coisas, né? Da ciência, né? Da lógica, do pensamento, né? Ordenado, de certa forma, e aí tu tem uma lógica, só que tudo isso é lógica de pensamento, né? A gente não tem acesso à realidade. Essa é a nossa grande miséria, assim, né? A maioria das pessoas não tem acesso. Então, o cara que acredita na Terra plana, por exemplo, bom, ele não... Né? Ele não está lá, ele não é um astronauta, que às vezes tu tem que estar nessa lógica concreta, assim, né? Tu não consegue ver. E para essa pessoa que foi mal educada, que foi, né, que não lembra do que aconteceu no colégio, ou seja, ela tem porque a gente vai formando os conceitos na medida que a gente cresce, é educado e se desenvolve, né? Então, só que a maioria dos conceitos não é bem formado, né? Ou tu esqueceu, ou tu foi fazer outra coisa. A nossa sociedade não é muito educadora, assim, né? A gente não está muito ligado nessas coisas. A gente pode dar vários exemplos com relação a isso. A questão do aquecimento global, por exemplo. Né? Não sei se vocês viram isso, os filhos do Bolsonaro no Twitter e tal, né? Dizendo, fez, sei lá, 5 graus em Nova Petrópolis. Olha aí, cadê o aquecimento global?
né? Isso é uma lógica também da mesma lógica do álcool gel, né? Então, porque tu acha que fez frio numa cidade, né? Ah, tá, então se tem frio não existe, porque tu consegue entender uma lógica só de que o aquecimento diz respeito ao calor, né? Ah, não, é quente, então diz respeito ao calor, né? É a mesma lógica, por exemplo, de tu colocar vinagre numa queimadura as mães antigamente mandavam, porque, claro, porque ele transmite uma sensação de refrescor, né? Tu coloca o vinagre na queimadura, ele refresca, né? Mas, na verdade, o que ele faz? Ele desidrata mais a queimadura, né? Então, tu piora a queimadura, apesar de que tu transmite uma sensação, né? A maioria das pessoas, por exemplo, não sabe sobre acha que o problema do calor excessivo é o problema da camada de ozônio, né? Então, é o famoso buraco do ozônio, né? Ah, tá muito calor hoje. Ah, o problema é o buraco do ozônio, né? Então, na verdade, não, né? Claro que tu não consegue contemplar o teu pensamento, ele é dualístico, né? O calor e o frio, ele tem que estar necessariamente separado, que não pode existir outros tipos de relações e associações e classificações que vão colocar o calor e o frio como ligados. Por exemplo, quando tu coloca um copo, um gelo, essa ideia do aquecimento global, né? Às vezes, tu tem o aquecimento provoca o derretimento das calotas polares, tu desprende um iceberg lá da Antártida e ele vai provocar um esfriamento no oceano, que pode provocar, inclusive, fenômenos de frio. É a mesma coisa que eu colocar, eu estou aqui um copo d'água, eu coloco uma pedra de gelo aqui, eu vou ter dois fenômenos juntos, um aquecimento que provoca o gelo derreter e um esfriamento, que vai fazer a água ficar fria, porque o gelo e a água vão entrar em equilíbrio térmico, né? Então, aí é muito importante isso, né? A gente imaginar a psicologia da educação, né? Na maneira assim, bom, de que o ato de educar ele tem consequências muito sérias, né? De educar ou não tem consequências muito sérias. Quando ele é visto quando ele é desleixado, como ele é visto como um processo que não contempla um sujeito que precisa construir esse conhecimento, porque esse conhecimento aqui ele tem que ser construído, não adianta eu enfiar decoreba na cabeça de vocês, porque ele não vai ser, né? Isso entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente está vendo isso, né? Esse vereador aí provavelmente ele fez ensino fundamental, pode ter até curso superior, né? Mas vai lá claro, como o sistema dele, a ecologia das ideias dele, ela é meio, né? Tá lá meio precária, tá mal construída e tal. E aí daqui a pouco ele é invadido por uma onda, né? Provavelmente de mensagem de WhatsApp, tá? Fake news que ele recebe, né? E como é que entra isso também, né? Aí tem um livrinho do velho Freud aqui que se chama A Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Onde o Freud vai pensar que o Freud pensa na tal da realidade psíquica, né? Que é a mesma coisa com Piaget e Vygotsky, que a gente vai ver depois, né? Então tu tem uma existência simbólica, né? Tu opera simbolicamente sobre a realidade, né? É como se vamos grosso modo, né? Como se a nossa mente, né? Vamos pensar que existe uma coisa chamada mente, né? Ela fosse um sistema, como se fosse um computador, né? E ela pode ser invadida e eu posso colocar programas ali, instalar programas e tal, né? A partir de aparelhos, né? De mecanismos diversos, né? Essa ideia do nós eles, né? Da esquerda e da direita, do PT e tal, tanto vê que tudo começa com isso, assim, as pessoas se juntando, né? Então esse cara aí deve ter grupos aí de WhatsApp que são de origem política, que querem combater o inimigo. Então, eles vão reforçando essas verdades dentro desse grupo, porque a outra opinião é da esquerda, né? Quer dizer, tu dizer que existe um vírus, que tu tem que usar máscara, né? Que tu precisa ter distanciamento social, né? Que já existe uma ciência aí que vai dizer, por exemplo, que abrir a economia é pior para a economia. Vocês viram um dado interessante, macabro, né? E aí a gente isso, existe uma construção ideológica que está nos noticiários, né? Que eu vi hoje de manhã no jornal dizendo que teve 200 e poucas mil vagas de emprego que se abriram, né? Vocês não acham isso uma coincidência? Não entendi a pergunta, na verdade.
A notícia hoje, abriram 250 mil vagas de emprego. Mas abriram agora, A economia está melhorando. Mas, gente, não tá. morreram 250 mil pessoas? A maioria trabalhadores? Ah, ok. Agora eu entendi. Uhum. É para você ver como a gente, na verdade, está distanciado dessa lógica, porque Claro. Estão sendo numerizados, né? Então, assim, a gente deixa de ver seres humanos e ver o número. E aí, quando você fala de 200 mil vagas de emprego, eu falei, legal, qual o problema com isso? Mas justamente porque a gente está distanciado dessa realidade, né, que numeriza, não sei se a palavra existe, enfim, mas agora eu entendi. Agora imagina, né? E isso tem dado, gente, isso não é uma coisa aleatória, não sou eu que estou inventando isso. Né? Mais de 10 anos atrás, quando eu estava no pós-doutorado, a gente fez um projeto junto com Moçambique, e parceria da URGS com a Universidade de Maputo e tal. Vieram pesquisadores daqui, o pessoal foi para lá, né? E aí um amigo meu, o Lourenço, e ele é moçambicano e ele é um cara muito legal, ele é super engajado na questão da língua, né, da linguagem, porque existe uma grande questão linguística em Moçambique, né? E aí eu li a dissertação de mestrado dele que falava sobre isso, né? Falava sobre a proposta de educação bilíngue em Moçambique. E aí ele deu um dado estarrecedor, porque esses países, muitos países da África, a AIDS é uma epidemia séria, séria mesmo, muito pior do que no Brasil, né? A ponto de o Ministério da Educação de Moçambique ele cria vagas de professores no seu orçamento, na sua dotação orçamentária, contemplando que tem pessoas que morrem, professores e professoras que morrem de AIDS. Então, isso já faz parte do orçamento. Isso é necropolítica. Né? Já faz parte do orçamento do país tu contemplar as mortes para ter que contratar professor. Isso se transpõe muito bem, né? Bom, aí a jornalista da Globo deu a notícia. Quem são essas pessoas? Que tipo de emprego que tá precisando? É justamente as pessoas que estão na linha de frente ali, né? Os trabalhadores do comércio, trabalhador da indústria. A economia está deprimida, né, gente? Claro que a economia está deprimida, não tem como economia. Ela está deprimida antes da pandemia, depois da pandemia ela piorou, né? E aí, claro, esse dado é apresentado assim como uma grande coisa, não? Abriram 250 mil vagas de trabalho. Depois dizem que a Globo não apoia o Bolsonaro, né? Aqui, ó. Né? E não vou poder botar público esse vídeo de novo. Já é o segundo vídeo que eu não posso botar público. Véio. Agora eu vou dizer, Bolsonaro genocida. Vocês vão ser processados junto comigo. Eu não concordei com nada, eu estou apenas ouvindo. Talvez eu esteja sendo doutrinado agora e eu posso te acusar disso com muita tranquilidade, então cuidado. Isso me lembrou um outro grupo que a gente fez, outra disciplina optativa, onde eu fui dar um exemplo de suplício, né, para Foucault e tal, e aí eu falei do Cristo, né, de Jesus Cristo. Aí uma aluna me perguntou, mas professor, qual é essa história do Cristo? Eu não sabia. Aí eu tive que explicar a história de Jesus Cristo. Daí eu falei, registra aí, né, que eu estou aqui dando aula sobre Jesus Cristo. Eu quero pontos agora. Eu não posso mais ser processado aí, eu estou dando aula sobre Jesus Cristo. Né? Não pode reclamar. Né? Mas essa questão, né, que a gente está falando é que, bom, e é uma questão cognitiva também, quer dizer, a gente não se dá conta das coisas. Então existe uma coisa que é a ecologia cognitiva, a sociocognição, né? A maneira como a gente constrói o conhecimento versus a maneira como o conhecimento é transmitido. E aí que esses caras vêm. Né? Esses caras vêm nessa lógica que eu quero transformar a educação numa educação instrumental, né? Que a universidade não serve para nada. A universidade tem que... Esses caras ficam dizendo aí, na época da eleição, que o pessoal fez umas manifestações na FURG ali, tem uma galerinha que fica girando em volta da FURG ali, os bolsonaristas que ficavam girando em torno da FURG ali, os caras botavam lá no Facebook, no meu tempo na FURG os estudantes só estudavam. Né? Eles não faziam... O papel do estudante da FURG é estudar só, não é fazer manifestação. Né?
E os caras colocam isso, colocam essa ideia de que o estudante tem que estudar e que a universidade deve ensinar o ofício, né? Vai lá, faz isso, né? Curso de artes é como, né? Quer dizer, que tu vai ter que ensinar o cara a fazer o quê? Retrato falado na polícia. É isso, o cara tem que fazer natureza morta só, né? Isso que... essa é a ideia, assim como a psicologia, né? Mas a psicologia ela foi criada oficialmente para isso, para ser uma disciplina, disciplinadora, controladora, para eu formar trabalhadores, para eu adaptar as pessoas à sociedade, para eu curar o crime, para eu curar a loucura, para eu criar pessoas normais, né? Depois dos anos 60, quando vem Foucault e vem toda uma outra ideologia, a luta antimanicomial, movimentos todos, né, sociais, é que aí vai se construir uma psicologia engajada politicamente, que vai resgatar outras psicologias de antes, que eram meio, né, que não eram muito difundidas. O próprio Freud até, né, a psicologia das massas tem a ver com isso, né? E aí tu vai construir uma psicologia crítica que vai entrar nas comunidades, né? Do tipo até os anos 60 não, né? Até os anos 60 a psicologia ela sempre vai ser para avaliar, para testar, para normalizar, para curar, para colocar o sujeito trabalhador, né, para ele virar um cara produtivo. Eu dou aula de psicologia da administração agora no campus. Eu nunca tive essa disciplina, porque na URGS, a URGS sempre foi comunista nesse sentido. Assim, né? A URGS não tem psicologia aplicada à administração, recrutamento e seleção, não tem. Né? Aí agora eu chego na FURG, eu tenho que dar essa disciplina. E aí daí eu faço uma coisa que é o oposto. Né? Eu chego e digo, olha, nós vamos falar sobre a real do mundo do trabalho mesmo, do adoecimento do trabalho, das relações de trabalho e como isso provoca adoecimento, da exploração e tudo mais, como o trabalhador constrói sua subjetividade. Não vou ensinar vocês a fazer recrutamento, seleção e tal, né? E eu nem sei sobre isso, ignoro, prefiro não saber. Eu quero fazer um comentário, foi um encadeamento de pensamentos. Quando você estava falando da arte, eu estava pensando no que é considerado arte e o que é arte erudita, né, que é a arte acadêmica, e o quanto ela exclui qualquer outro movimento artístico como arte, né, tipo, enfim. E o que eu estava pensando é o quanto, aí você começou a falar da psicologia e o quanto tudo está socialmente estratificado e que quem acessa a psicologia no sentido do que você falou aí para ser curado, etc, etc, não somos nós, né? Não são as camadas baixas, mas a mesma psicologia é usada para que essas camadas sejam controladas, enfim, controladas contempla muito, né? Então, assim, vendo lá o Century of Self, a gente vê claramente o Bernet usando Freud para criar uma sociedade de consumo nos Estados Unidos que favorece, a gente pensa em estratificação. E eu penso até hoje que a psicologia é elitista pra caramba. E aí eu gostaria de trazer de volta uma conversa que não foi nessa aula, mas que foi naquele encontro com iniciados, né, com psicólogos e etc., quando eu dizia da inacessibilidade tanto da psicologia, quanto da arte erudita, quanto de todos esses saberes que ainda estão nas academias, que ainda estão nas elites e que pouco dialogam com a comunidade, assim, tipo, a galera do morro ouve funk, não ouve Beethoven, né? Mas eu acharia legal que eles ouvissem Beethoven também. Então, assim, mas é tudo estratificado. Então, essa era a minha tentativa naquele dia que hoje eu acho que eu consegui encontrar um link de que é isso, assim, ainda existe um grupo de pessoas especiais, ainda existe um grupo de pessoas escolhidas que detêm o conhecimento, que detêm a técnica, que detêm as referências e as exegeses, e isso, de jeito quase nenhum, alcança quem precisa ser alcançado, que é quem está sendo controlado por esse sistema que foi forjado usando as mesmas ferramentas da psicologia, né? E aí é disso que a série inteira, que é uma série, né, trata. Assim como nós somos manipulados hoje pela tecnologia e etc. Então, são escolhas. Então, assim, não é uma questão, é uma reflexão apenas que me veio com a arte, a psicologia, etc. Mas é isso. É que, assim, na verdade, é muita coisa, né? São 2 séculos de construção, né, de algo.
que tem uma origem racista, né? A própria ideia do cérebro, ela surge no momento higienista, né? Ela surge dentro do conjunto do que o Foucault fala de racismo. O racismo ele é uma justificativa, ele é uma teoria que vai surgir de certa forma tardiamente. A gente tinha falado sobre isso no grupo de sábado, né? Os caras fizeram a Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e tal. Opa, como assim igualdade, fraternidade se tem escravo? Ah, não, mas aí eles são outra espécie, eles não são humanos. Né? Então, para eles não vale, a não ser que eles lutem na minha guerra, mas mesmo assim eles não são humanos. A história do futebol é assim. Né? Tem uma história dos clubes com racismo, né? Então, que era proibido, óbvio, né? Negros jogarem. E os primeiros negros a serem aceitos no futebol, eles eram registrados como brancos e não iam para o mesmo vestiário. Né? Tem a história do Grêmio, né? Porque o Grêmio é uma instituição construída e quem frequenta, eu sou colorado, né? Eu fui o Inter também foi uma instituição construída com racismo, mas com o tempo o Inter passou a ser o clube de escolha exatamente, muito bom. E aí foi se construindo aos poucos uma cultura, né? De que o Grêmio é um clube classe média, germânica, branca, né? E que o Inter também, né? Mas o Inter tem um acesso, né? E uma escolha de uma boa parte da torcida de negros. Né? E é muito louco porque esse lance do futebol também, no início da inserção das pessoas negras no futebol, elas eram obrigadas a se maquiar, né, para poder competir, né? Era bizarro, porque no meio da partida já estava todo mundo preto de novo, né? E tu vê, né, gente, isso não é uma coisa absurda, isso não parece assim que vão te contar do avião que está espalhando o álcool gel, né? Mas é uma coisa que aconteceu, entende? É tão absurdo, mas realmente aconteceu. Tu tem razão. E a história é absurda mesmo. Tem um judeu alemão aqui de Porto Alegre que resolveu fazer um livro revisionista histórico sobre o racismo no futebol, porque ele queria provar que o Inter, na verdade, é mais racista do que o Grêmio. Né? Gente, eu sou colorado, eu já fui num Grenal uma vez, onde eu sentei entre as duas torcidas. A torcida do Grêmio cantava: gente para cá, macaco para lá, gente para cá, macaco para lá. Aí vem o Peninha, que é aquele historiador, dizer não, porque o macaco tem pele branca. Então não é racismo chamar os colorados de macaco, ignorando toda a questão do racismo mesmo. Bom, quem é que tu chama de macaco? Não é que nem é diferente da Ponte Preta ali, que se chamam de macaca, né? Mas é outra história. Né? Quando tu chama, eles chamam o estádio do Inter de Planeta dos Macacos, de Macacolândia, e o Grêmio é a única torcida do Brasil que tem um cântico que se chama Chora Macaco Imundo. Tá? É por isso que eu odeio o futebol. Eu preciso registrar assim, não, que o futebol é algo inútil para a existência da humanidade. Apenas é a continuidade do pão e circo, sabe, do tigre comendo gladiador, é uma etc. continuidade, é uma reprodução do sistema escravocrata, o futebol. Ele é, né? Porque tem um pessoal da URGS aqui, é muito legal, tem um pessoal da URGS que pesquisou isso, o pessoal da história, que pesquisou o racismo no futebol, né? É bem interessante. Eles falam assim, existia... como eram proibidos os negros jogarem futebol, né? Os garis, uma galera, assim, garis, funcionários públicos e tal, criaram uma liga chamada Liga da Canela Preta, né? E eles jogavam futebol. Aí o que aconteceu, né? Os coxa colados, alemão coxa colada, que jogavam futebol no Grêmio e no Inter, iam assistir jogo dessa galera aí e viam que eles jogavam muito melhor. E realmente jogavam melhor. Né? Porque tinha um futebol... a escola brasileira de futebol, né? Diferente da escola europeia, né? E é só tu ver, eles pegam, às vezes, jogadores, né? O cara vai para a Europa, começa a jogar na Europa, ele piora o futebol dele. O Ronaldinho Gaúcho jogava muito mais no começo aqui no Grêmio do que quando ele foi para o Barcelona. Se ele tivesse ficado no Brasil, ele teria sido o novo Pelé, certamente. Né?
E daí os clubes começaram a forçar a barra para aceitar negros, mas não por causa de uma questão... É a mesma coisa da escravidão, né? Não é por uma questão de que quer acabar com o racismo e tal. Porque tu via que os caras jogavam melhor mesmo, né? E aí ele conta a história. O primeiro negro a ser aceito, porque achava que era o Tesourinha, Tesourinha no Inter, né? Que seria o primeiro negro a ser aceito no futebol, num clube de futebol grande, no Rio Grande do Sul, teria sido o Tesourinha. Um dos primeiros do Brasil, inclusive. Aí o cara veio fazer o revisionismo histórico, dizendo não, que o primeiro negro a ser aceito no futebol do Rio Grande do Sul foi um outro cara que eu não me lembro o nome dele. Só que o detalhe, né, ele foi inscrito como branco. Na súmula, é aquilo que a Luz falou. Né? O cara bota, dá jeito de maquiar ele mesmo para ele entrar em campo. Ele não entra no mesmo vestiário que os outros. Né? Ele entra só na hora do jogo de futebol que ele vai jogar mesmo, e ele foi inscrito como... Vocês imaginaram isso? Ele foi inscrito como branco. Né? Isso tem várias histórias assim que se conta nos Estados Unidos. Tem uma, não sei se vocês viram uma série chamada Watchmen, que é inspirado no filme. Né? Então tem um cara que é um escritor de quadrinhos anarquista. Vocês devem conhecer o Alan Moore, né? Fez o V de Vingança, fez outra Liga Extraordinária. E aí tem uma história... Tem na Netflix esse... A série é da HBO, eu acho. Tu consegue no Stremio, que é aquele aplicativo meio pirata, assim. Mas a base da série é o racismo. A discussão principal da série é o racismo. É muito interessante, porque ele imagina um futuro, né, daí onde tem realmente um exército de supremacistas brancos nos Estados Unidos que vingou. Né? E aí eles formam frente com a polícia, tanto que a polícia é obrigada a usar máscara. Né? Antes eram só os super-heróis, os mascarados, agora a polícia é obrigada a usar máscara, porque essa gangue de supremacistas brancos vira um exército mesmo. Né? Só que assim, no Watchmen, né, tem uma história de um policial, de um super-herói dos anos 30, de uma liga de super-heróis dos anos 30, que se chamava Justiça Encapuzada. Né? Então ele era um cara fortão que espancava os criminosos, só que ele usava sempre um capuz, ninguém nunca tinha visto o rosto dele, e ele usava uma corda de enforcamento no pescoço, como se fosse um adereço, assim, né? E aí, só que assim, ele aparece na história, mas ninguém sabe quem ele é. Tem gente que imaginava que ele era um gigante de circo, assim, ninguém conhecia a identidade secreta dele. Né? E aí ele desaparece um dia. Na série o Watchmen, eles vão agora, né, o Watchmen dos anos 80, eles vão tentar contar a história, uma versão do que seria a história desse sujeito, desse Justiça Encapuzada, né? Que ele era um cara, né, um homem negro, que foi capturado por essa milícia quando ela estava recém-iniciando, né, supremacistas brancos, e os caras pegaram, botaram um capuz nele e tentaram enforcar ele. E aí ele escapou, né, bateu nos caras, ele quase morreu, né, mas aí ele conseguiu se recuperar, e ele começou a virar um vigilante. Ele começou a ir atrás, atrás dessa milícia, acho que ele era policial, se não me engano, ele começou a ir atrás dessa milícia e começou também a perseguir criminosos, né, combater o crime. E aí eles tinham formado uma liga de super-heróis dos anos 30, que se chamava Minutemen, né, e o líder dessa era um cara ariano, era todo mundo branco, né, e o cara era um ariano era um cara loiro, altão, e que usava uma máscara. E aí ele acaba conhecendo esse cara, eles se conhecem no lance de combater o crime. Daí o cara convida ele para fazer parte, né, do grupo dos Minutemen, né, do grupo de super-heróis. E aí eles se apaixonam, os dois se apaixonam, tem um caso e tal. Só que daí o cara fala para ele assim, olha, porque daí os super-heróis têm assessoria de imprensa, né, nesse mundo é realista, né, então eles têm que... Aí o cara fala, olha, tu pode fazer parte da nossa liga de super-heróis, só que faz uma coisa, não tira a máscara. Que pega mal um super-herói negro nos anos 30, nos Estados Unidos e tal, né? E aí consegue a história, assim, né? Então, justamente, é muito interessante a explicação que eles dão, que ela é plausível, né? Tu diz, olha, hoje já é difícil, né? Agora, imagina naquela época, nos anos 30, nos Estados Unidos, né? Tu tem um super-herói negro, ele vai ser mal visto, né? Não vai, mesmo que ele seja um super-herói e combata o crime, a sociedade, e o cara, imagina, o cara pede para ele e tal, né? Mas eu me desviei do assunto, assim, né? Mas é um assunto interessante, claro, um assunto que a gente tem que falar em aula, porque isso aí faz parte, né? A construção, as pessoas são educadas, né? Por isso que a gente tem que falar hoje sobre branquitude,
porque as pessoas, existe uma educação, né? Existe um suporte social, uma subjetividade construída, uma sociedade toda racista, que o Silvio Almeida fala muito bem, né? Vocês já leram esse livro do Silvio Almeida, O Racismo Estrutural? Olha, gente, olha, é um livro... ele é um cara muito bom, cara. Ele é um cara do direito, mas ele saca muito de filosofia, ele saca muito de sociologia, e ele vai construir um conceito muito interessante, e ele tem algumas questões que são bem pragmáticas. Ele coloca, por exemplo, que combater o racismo, se o Brasil combatesse o racismo de verdade, o Brasil cresceria economicamente, por exemplo, se pegar só nessa lógica fria da economia. Essa é uma das questões. Eu tenho 55% da população brasileira, né? Que está sendo discriminada, que tem uma renda menor, que está vivendo em condições, né, que sofre. É claro, né, que se essas pessoas puderem ter mais acesso a tudo, cultura, bens materiais, dinheiro, emprego, comida, é claro que o país vai crescer, né? Se são maioria, né? Se essa maioria tiver acesso, vai diminuir tudo, né? Eu não vi o Roda Viva com ele, eu vou ver, mas o livro vale a pena. Eu estou lendo, assim, é uma coisa, é muito completo, um pensamento muito completo, muito... O conceito de racismo estrutural é bem interessante, né? Eu vi ele falar, teve a ABRAPS, Associação Brasileira de Psicologia Social, e ele fez a aula inaugural. Não, a abertura do congresso foi com ele. Mas, Juruá, a questão da psicologia é interessante porque justamente nos últimos, vamos pensar assim, 10 anos, não 10 anos de 4 anos para cá, mas mesmo assim, né? É aquela história do PT, né? Então, se abriu, né? Teve várias políticas públicas, mesmo nos conselhos, né? Então, uma aluna minha lá, ela veio conversar comigo sobre um assunto, daí eu perguntei coisas assim, né? E daí ela me falou uma história, eu perguntei, mas tu faz terapia? Então, não, eu faço uma terapia, inclusive a pessoa que atende ela é uma pessoa que trabalha com isso, com populações quilombolas e tal, né? Então, existe isso, né? Já existe isso, já tem, né, uma massa crítica se formando, né, de uma psicologia. Até se resgata, olha só que interessante, né? Se resgata autores e autoras. A Lélia Gonzalez, por exemplo, né? A Lélia Gonzalez era psicanalista, né? A Lélia Gonzalez fez análise e era psicanalista, né? Não era só Franz Fanon, não, era Freud, Lacan, né? E tem a Neuza Santos e Souza, que é uma famosa psicanalista brasileira negra dos anos 80, que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, onde ela faz vários relatos de pacientes com relação ao racismo e tal, e era uma coisa que ninguém conhecia. O próprio Franz Fanon, ninguém conhecia o Franz Fanon, e agora ele está, né, reeditando o livro e tal, né? Então tem essa massa crítica, mas o problema é que o poder sabe como é que é, né? O poder reage, né? Apesar de eu achar que essas coisas não têm volta, quer dizer, elas vão continuar, isso é uma coisa que a gente não tem como segurar, né? Tem cada vez mais gente aí, né, circulando, a Djamila Ribeiro já tem o livro mais lido, né? Essa galera aí existe um mercado consumidor de autores e autoras negras muito grande, que há 10 anos atrás não existia, né? Então a Grada Quilomba lança um livro e, né, já está entre os mais vendidos. O pessoal está lendo, está conhecendo, né? E isso é uma coisa que não existia 10 anos atrás, 12 anos atrás. Nos cursos de psicologia, muito menos. Para mim, o grande problema é que tudo isso ainda está atrelado ao mercado, né? Você acabou de falar de um mercado consumidor, então, assim, virou mais um nicho de mercado, no fim das contas. Assim, eu entendo a importância e o alcance e etc., mas está atrelado ao mercado, e enquanto estiver atrelado ao mercado, seja a área que for, inclusive a arte, a psicologia, a agroecologia, qualquer área, se está atrelado ao mercado, ela é corruptível, se já não foi corrompida. É simples assim, porque é a estrutura da sociedade, entendeu? Então, esse é o nosso problema, né, Juruá? Esse é o nosso problema. Porque a revolução, ela pede uma mudança no que é o Safatli, estava vendo ele falar sobre isso. Vai ter que mudar o sujeito. Não adianta tu mudar as peças do tabuleiro. Isso, aquele documentário maravilhoso do James Baldwin, que é o Eu Não Sou Seu Negro,
ele fala sobre isso. Inclusive, aparece ele profetizando, né, que os Estados Unidos teriam um presidente negro. Ele dizendo, aparece o James Baldwin falando, não, um dia os brancos americanos vão deixar ter um presidente negro. E ele diz, imagina, ele diz isso. E ele fala isso. E aí ele mostra uma época, muito interessante, faz um resgate de uma época que os Estados Unidos tentaram fazer justamente incluir os negros no mundo capitalista. Né? Tu pegava aquelas mesmas propagandas de eletrodoméstico da TV e tu substituía os atores brancos por atores negros. Né? Então, na verdade, é isso. É como a academia. Né? Não adianta tu fazer cotas e tal, se o sistema acadêmico ele continua sendo colonial. Defesa de tese e mestrado é um modelo ainda colonial, branco, né? Um modelo de sala de aula. Eu me lembro que eu assisti uma palestra de uma professora daquelas bem interessantes, daquelas super militantes, assim, que ela anda de turbante, de roupa e tal, né? Não é a Sandra Lee, é outra. Eu não me lembro o nome dela. Um congresso que eu participei também. A Sandra Lee foi falar na minha aula, inclusive, em São Lourenço, né? Mas ela falando assim, porque daí tu faz uma roda e aí tu tem comida, sabe? A aula é assim, né? Até eu peguei isso um pouco, né? Se vocês fizessem meus grupos na época presencial, quando eu vi aquilo, eu disse, vamos fazer uma roda, vamos botar doce, chimarrão, café, assim, não aquela aula, parece missa católica, né? Eu nunca mais dei aula de missa católica, assim, né? O ritual, né? De mestrado, gente, eu fui numa defesa, eu fui banca de uma qualificação em Salvador uma vez. E na qualificação de mestrado, você sabe como é que funciona a qualificação de mestrado, de doutorado? Tem gente, às vezes tu participa muito disso, tu acha que todo mundo sabe. Então é isso, tu faz mestrado, tu faz a etapa de créditos, aí tu produz um projeto. E aí esse projeto ele é submetido a uma banca para ser qualificado, para tu poder escrever a tua dissertação. Né? E aí tu te defende, é uma defesa igual a defesa de dissertação ou de tese. Só que nessa aí era numa universidade estadual da Bahia. O cara que defendia, ele não podia falar. Eu também fiquei, eu fiz a mesma cara que vocês, que eu estava na banca, né? Eu estava na banca. Aí quando eu cheguei, me convidaram, me deram o projeto. Cara, imagina, pagaram avião para eu ir para Salvador e tal, né? Fui para Salvador, fui dar palestra, um monte de coisa assim. Daí chega na hora assim, não, a nossa regra do nosso pós aqui é que isso que não era gente tacanha, gente, né? Era uma galera bem baianizada, assim, era um clima descontraído, né? E tal. Não, só a banca fala. A banca lê o texto e o cara não pôde falar mesmo. Ele não pôde se defender. Fazia críticas ao trabalho dele, ele tinha que ficar quieto. Depois, na defesa da dissertação, aí sim. Né? Mas é engraçado, é o cara ouvindo sem poder falar. Tu vê, isso é um negócio louco, né? Mas é um ritual, né? Provavelmente na Idade Média, lá, quando o cara ia defender uma dissertação, devia ser isso também. Mas, gente, esse texto aí, que é o Governando Nossos Selves, né? Ele vai trabalhar essa questão da psicologia, poder e subjetividade. E aí, na aula de História da Psicologia, né? E história da psicologia é uma coisa muito maçante, assim, porque se eu fosse pegar a história da psicologia de uma maneira tradicional, é muito autor. Ela não é uma história que tu vai contar assim, né? Tipo, é um monte de correntes de pensamento, um monte de autores, e a maioria dos professores não sabe, não aprendeu, não tem umas coisas, até coisa que não serve para nada, assim, né? Então eu peguei essa linha da construção do saber psicológico junto com Foucault, né? Dentro de uma ordem moral, de uma ordem da construção própria do pensamento científico, junto com as outras ciências psi, né, que vem a partir do século XVIII. E aí eu resolvi usar, daí eu fui me dar conta, né? Eu nunca tinha lido Frankenstein de Mary Shelley. Eu tinha visto vários filmes e tal sobre o Frankenstein, mas eu nunca tinha lido o livro. Que bonitinho, gatinho. É ele ou ela? Ou melhor, tem pinto ou tem vagina? Tem Tá três na hora de cores. passear já, é a Dona Água. Na água. Tem três cores. Sabe que tem uma história, os caras têm uma lenda de que tem uma história de que gato de três cores geralmente é fêmea, né? E não é verdade isso. Eu tenho um gato de três cores que é macho. Era macho, agora ele é trans, né? Agora ele
Ele teve que tirar o pintinho dele. Transicionou. Bem interessante, porque quando a gente pegou ele, olha que interessante essa história. Quando a gente pegou ele, ele tinha 3 cores, então ele se chamava Lola, né? Aí um dia a veterinária foi lá nos visitar, daí ela passou a mão na barriguinha dele para fazer um exame e encontrou uma coisa a mais ali, né? Encontrou o pintinho. E aí daí a gente resolveu colocar o nome dele de Chico, só que daí ele teve um problema urinário depois de adulto, e aí ele teve que transicionar, né? E aí foi bem interessante, fizeram uma construção bem... Isso resolveu o problema urinário dele para sempre, né? E, bom, então o Frankenstein de Mary Shelley, e daí eu não sabia, não me ligava, tu via aquele filme. Oi, Sofia! Chegou cedo, Sofia, para janta. Vixe. Mas está gravando aqui, tu não perdeu nada, na verdade, né? E aí eu resolvi fazer uma aula de história da psicologia baseada no Frankenstein, né, de Mary Shelley. Tem uma série no Netflix muito legal que se chama As Crônicas de Frankenstein, né? E aí eu acabei essa semana vendo um filme por acaso, né? E aí esse filme que eu vi por acaso, ele transversaliza tudo, assim, né? Porque está tudo transversalizado, na verdade. A construção do saber médico, a construção do saber psiquiátrico, a construção do saber sobre o corpo e a construção de uma ideologia de raça, do racismo, né? Então a gente pensa assim, quando a gente lê a história da medicina, por exemplo, né? Então, vamos pensar na história da anatomia. Daí aparece a aula de anatomia, o cara lá dissecando os cadáveres e tal. Só que ninguém te pergunta quem é aquele cadáver, né? Quem é? Né? E a série do Frankenstein, as Crônicas de Frankenstein, ela começa discutindo isso, né? A ideia de que, bom, de quem era... Então, tinha uma ideia de que o cadáver não pertencia a ninguém, né? O cadáver é propriedade pública e tal. O cadáver do pobre, né, gente? O cadáver do pobre, né? O cadáver do pobre. Diga, Luz. Não, você foi falando sobre isso, já veio na hora, na cabeça, um filme que tá na Netflix agora bem foda, que se chama M8, que fala justamente de um estudante de medicina, o único estudante de medicina preto, aquele pontinho preto na turma, né? E aí ele fica muito encabulado com aquele lance dos corpos ali que é dissecado nas aulas, que tá ali para fazer os experimentos da aula, são sempre de homens pretos e indigentes. E aí a trama toda, não quero dar spoiler, mas a trama toda é tipo, ele conhece o movimento Mães de Maio, e aí ele começa nesse rolê. Eu não vou falar mais, mas me lembrei muito, e é uma narrativa tipo Brasil, Terra Brasilis, né? E é desse filme que eu falei, eu assisti ele esse domingo. E exatamente isso. Aí tu vê, o século XIX não acabou, né, gente? O século XVIII, o século XIX não acabou, continua a mesma coisa, né? E sempre foi assim, né? Então tu vai ver, e é outro atravessamento, né? A história da loucura. Então tem o hospício aquele de Barbacena, que tem o filme Holocausto Brasileiro, né? A mesma coisa. Em primeiro lugar, né? Quem me chamou a atenção mais para isso foram minhas alunas de São Lourenço, numa turma, porque eu tinha lido o livro, mas não tinha visto o filme, né? Daí eu resolvi passar o filme em aula. Eu quase não consegui debater, porque a história é muito pesada. Mas eu disse assim, hoje eu vou falar de saúde mental, na próxima aula nós vamos falar de racismo. Daí ela assim, não precisa falar de racismo na próxima aula. A gente já está falando de racismo agora. Porque 80% da população de hospitais psiquiátricos do Brasil é de pessoas negras. Porque o hospital psiquiátrico reproduz a lógica do presídio. Isso desde a época, desde a França, da Salpêtrière, lá que a gente vai ver o filme onde o Charcot trabalhava, o cara que pai da neurologia e tal, né? Tinha 7.000 mulheres, 5.000 mulheres no hospital psiquiátrico, todas pobres. Né? Mulher rica só ia para o hospital psiquiátrico se era filha do cara rico que engravidava, daí ele dava um jeito dela ter a gravidez no hospital psiquiátrico, né?
Ou o cara enchia o saco da mulher lá e aí ele inventava uma doença mental para ela, molhava a mão do médico, mandava. Geralmente, quem vai para essas instituições totais são pobres. Isso é muito importante. Né? E é isso que o Juruá está falando. Não é que, não tem que os pobres não tenham acesso à psicologia. Tem acesso ao choque elétrico, medicação, trancar, trabalho forçado. Isso também é psicologia. Né? Isso também é psicologia. Né? E é justamente essa questão, os cadáveres. Né? Então, o hospital, os hospícios brasileiros, como ia muito João Ninguém para lá, né? O chamado José de Tal, eu fiz estágio no São Pedro, né? Então tinham vários pacientes que eram Maria de Tal, estava escrito no prontuário, né? Maria de Tal, José de Tal, né? João de Tal, porque tu não sabe o nome do cara. Né? O cara chegou lá, não sabe por quê, de tanto tomar choque, medicação, ficar trancafiado num lugar, sendo torturado, o cara já esquece tudo, já vira um resíduo. Né? E aí eles vendiam os cadáveres para a faculdade de medicina, essa é a história. Né? Então existia uma rede de hospitais, né? Ou de necrotérios, assim como provavelmente esse filme M8 também coloca essa questão, né? Quantos jovens são mortos pela polícia, justamente nas manhãs de maio, né? Tu não sabe. E aí aparece no Tropa de Elite isso, né? Os caras escondendo o corpo, né? Transferindo o corpo de um bairro para outro. E eles vão ser usados. Né? E esse filme é genial ele pegar essa questão. É genial o cara pegar esse recorte especificamente. É genial, né? Ele junta a questão do cara ser o único negro da faculdade de medicina e vai mostrar todos os atos de injúria racial que ele sofre, né? Os atos de racismo que ele sofre, de todo tipo, de toda sorte, juntar com essa questão dos cadáveres, né? Porque o Brasil é um produtor muito grande de cadáveres, né? De pessoas que morrem por tiroteio, né? Por assassinato, pela polícia morrer, esconder o cadáver. Quer dizer, se esconder o cadáver, daqui a pouco é isso, jogar ele num... E daí tu, né, tu vai lá e diz, tá aqui um cadáver, né? Como aparece no filme, né? Daí tu preenche um formulário, né? Daí tu tem uma rede ali de poder, de corporação policial, que vai ajudar né? Ou então dinheiro mesmo, né? Tu vai lá e vende o cadáver. Então, na série do Frankenstein aparece isso, aparece o comércio de cadáveres. Né? Então, claro, tu tinha cólera, tu tinha tudo que é doença, sífilis, né? Tudo que era doença naquela época virava epidemia, né? Porque não tinha antibiótico no início do século XIX. Né? Aparece também, né, o personagem da série, ele tem sífilis, aí os caras tratam com mercúrio, né? Os caras dão mercúrio pro cara tomar. Aí tem uma hora que vem um cara que é mais esclarecido e fala para ele, tomar isso aí é pior do que a sífilis. Né? Que os caras tinham ainda uma pré-ciência que vinha da alquimia, né? É dessa história que a gente vai falar aqui, né? Vai surgir uma pré-ciência, até a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, né? Advogarem para si o caráter científico e ele é sempre precário, até hoje ele é precário, né? Então a gente não sabe o marcador biológico da depressão ainda. Os caras fazem uma baita propaganda dizendo, não, a depressão tem fundo biológico. Beleza, então tu vai no psiquiatra fingindo que tu tem depressão, tu vai sair de lá medicado e nem vai querer saber do teu cérebro. Né? Tem até experimentos sobre isso, sabe da história do experimento? Nos Estados Unidos os caras fizeram, imagina, cara, experimento. Né? Então, pesquisadores de universidade americana, né? Eles eram uns 10, eu acho, 5 ou 10. Eles fizeram um experimento. Todos eles foram para hospitais psiquiátricos, bateram na porta lá, né? Eu quero me consultar aqui porque eu estou com um problema mental. Eles foram consultados, né? E aí eles disseram ou fingiram sintomas, né? E todos eles foram internados e medicados. E quando eles revelaram isso, foi um bafafá, né? Um escândalo. Tem até uma série sobre isso, né? Que o cara... É uma série ou é um filme? Que o cara se apaixona por uma guria na noite, assim, e a guria some. Daí ele vai atrás da guria e ele descobre que a guria está internada no hospital psiquiátrico. Ela tinha conseguido fugir e ele se apaixona por ela, né? E aí o que ele faz, né? Ele paga para um cara diagnosticar ele e é internado no hospital psiquiátrico. É como o professor meu de psicopatologia dizia, né? Quando a gente ia visitar os hospitais psiquiátricos, dizendo, olha, é fácil entrar, né?
Então, o que ele faz é isso, ele entra lá, daí ele vê que a guria não quer nada com ele, daí ele, não, eu estou fingindo, eu estava fingindo e tal, né? Eu paguei pela... Não, agora, quem disse que tu está fingindo? Né? Prova que tu está fingindo. Porque não tem o marcador biológico. Ainda não tem. Eu queria comentar a respeito na verdade, do perigo dessa medicalização baseada na subjetividade, né? Porque eu tomo medicações baseadas nessa subjetividade, tipo, de descrever sintomas e aí testar medicações e ajustes e tararararará, mas o meu cérebro nunca foi escaneado, então eu não sei o que realmente acontece. E o que eu estava pensando, na verdade, nessa onda de medicalização infantil, né, com essa super detecção de TDAH, né, qualquer coisa é TDAH hoje em dia, dá-lhe Ritalina nas crianças, etc. E existe também um movimento contra essa medicalização, mas assim, o investimento na medicalização infantil é bastante pesado hoje em dia, por conta das crianças serem crianças, basicamente. Então, é o perigo dessa medicalização a partir da subjetividade, né? Então, é uma coisa que me preocupa pessoalmente também. Tem razão, e eu falei isso na aula até terça-feira. Me diga, né? Qual a mãe que tem um filho às 3 da manhã, com dor de dente, chorando, né? Que não sonha em ter o botãozinho de desliga? Né? Qual é a professora que tem 40 alunos, que é um caos, né? Por vários fatores, né? Principalmente em escola pública, né? E eu já tive muito trabalho de pesquisa e tal, de vivência em escola pública, que não gostaria assim de dizer chega uma vez só, né? E toda a turma ficar quieta, né? Então a medicalização da infância é a mesma coisa, né? A medicalização da infância é a mesma coisa, e tu cria um aparato científico, pseudocientífico, que na verdade é pseudocientífico, que justifica isso. Eu vou mostrar agora. Boa, Jô, tu deu a deixa, sempre dá a deixa certa. Aula, vou pagar para tu dar aula junto comigo, Juró. E faz as provas e corrige. Eu aceito uma monitoria remunerada no próximo semestre, viu? Isso não... Se tivesse certa, é que é um saco. É um saco essas coisas, é muito burocracia e tem um pré-requisito. É tipo, tem que ter um monte de alunos e tal, né? É um saco. Sim, não, é uma brincadeira, mas eu gostaria, leve a sério se for possível, porque eu gosto dessas coisas. Não, eu vou oferecer. Quando eu puder, na medida que eu puder, que eu ver que eu me encaixo no edital, eu ofereço. É um saco, às vezes, ficar sozinho, né? Esse filme aqui, gente, é muito interessante porque ele é uma versão do Frankenstein, que é americana, que é baseada no expressionismo alemão, né? Só que ela tem várias adaptações da obra da Mary Shelley. A série que tem no Netflix, e As Crônicas de Frankenstein, é muito mais legal, inclusive porque é um policial que está investigando, eles acham um cadáver de uma criança costurada, que usaram 8 cadáveres para fazer uma criança, que é o que o Frankenstein fez, né? Que no livro da Mary Shelley, isso, ele é um cara que ele curte alquimia, porque isso justamente aquela ponte, né? Entre a alquimia, né, e a teoria dos fluidos, e o galvanismo, que é a teoria da bioeletricidade, né, onde os caras descobrem que eu dando choque num cadáver, a mão dele vai se mexer, né? Daí vai surgir a neurologia, né, do Galvani, que é um italiano, né? Então os caras tinham uma ideia da galvanização e tal. E também, né, tinha essa relação dos caras descobrindo a anatomia e tudo mais, né? Todo esse mecanismo, assim, né? A ideia de um corpo mecânico, né? E o Dr. Victor Frankenstein, ele vai para a universidade, ele lê Paracelso, ele lê todos aqueles alquimistas, só que daí ele entra e os caras, não, tu vai estudar a ciência agora, né? Não tem essa história de alquimia e tal. E aí ele encontra um professor que acolhe ele e tal, e o professor está desenvolvendo, vai falar sobre o galvanismo, né? E ele vai construir uma lógica que é bem a lógica da época, assim, se eu conseguir pegar, né, um cadáver, né, e fizer ele todo bonitinho, costuradinho, e tacar-lhe o choque elétrico nele, ele vai viver. A gente acha que o princípio da vida, do movimento, do cérebro, é a eletricidade. Isso é um princípio empírico. Não existia a neuroquímica. Porque a questão hoje é neuroquímica.
Não existia o neurônio também, né? Então a ideia era mecânica, dá um choque e o bicho vive. É tipo máquina mesmo, né? E aí o Dr. Victor Frankenstein ele faz justamente a criatura. Só que isso aparece muito rapidamente no livro. Ela vai discutir mais questões filosóficas, né? Sobre essa criatura que é meio que um bom selvagem, assim, né? Ele não é um monstrão feio, né? O Frankenstein do livro ele é bonito, né? Ele é inteligente, né? Ele lê, ele fala, ele aprende a falar e tudo. Aí esse filme que eu vi dos anos 30, né? Ele é uma adaptação, né? Inclusive ele se passa nos anos 30 e é onde aparece o Boris Karloff, o ator famoso, né? E aí eles queriam dar para o Bela Lugosi, aquele cara que fez o Drácula, só que ele não aceitou o papel porque ele ficava mal, ele achou a maquiagem muito feia do monstro e ele também não tinha nenhuma fala, né? Então o Frankenstein sai que daí vira a lenda assim de que primeiro que o Dr. Victor Frankenstein era um vilão, né? De que a criatura era um monstro. Aí eles criam a figura do assistente corcunda, né? Isso vai aparecer em vários, vai virar clichê nos filmes, né? E a ideia do Dr. Frankenstein como um louco, como um monstro e tal, né? Como não era, né? E aí na série aparece o policial que está investigando os crimes, ele encontra a Mary Shelley de verdade. Que claro que ele vê que o cara tá roubando cadáveres, comprando cadáveres, né? Que era livre tu comprar cadáver, que cadáver que não... era que nem açougue, né? Era açougue, tu comprava cadáver, ele mandava para aula de anatomia, né? Mandava para as aulas de anatomia e tal. Os caras usavam bastante cadáver nas aulas de anatomia. Então o Dr. Victor ele compra vários cadáveres, né? Ele vai subornando os caras e tal. E aí nessa série é o policial que está investigando esses crimes, que ele está criança desaparecendo, cadáver sendo comprado, cadáver sendo roubado. Tu acha uma criança costurada no rio, né? E aí ele está investigando, ele descobre o livro Frankenstein de Mary Shelley. E aí ele vai visitar a Mary Shelley para perguntar para ela como é que ela fez. É bem interessante. Né? Daí aparece, ela era amiga do Byron, né? Ela era amiga do William Blake. Né? A série, vale a pena assistir essa série, As Crônicas de Frankenstein. E então, né, nesse trecho do filme que eu vou mostrar para vocês, ele é um filme de 1931 e ele mostra um pouco como é que era uma aula de anatomia, né? Mas só que nesse filme ele mistura, né, o conhecimento de anatomia do início do século XIX, que é quando foi construído a ideia do Frankenstein, e no século XVIII, XIX ali, que eles começam a ter a ideia do cérebro, de associar a loucura ao cérebro. Diz o Foucault que é para tu não quer mais escutar os loucos, né? Então tu inventa uma coisa chamada cérebro, onde provavelmente a loucura está. Não só a loucura, mas o crime. Então os juristas da época começam a requisitar cada vez mais pareceres dos chamados cientistas, né, para dizer, olha, esse criminoso aí, ele cometeu um crime porque ele tem um problema no cérebro. Só que daí tu vai associar tudo, né? Tu vai associar todas as coisas ao cérebro. Eu falei da frenologia. A frenologia é uma pseudociência daquela época, assim como o lombrosianismo. Só que tanto a frenologia quanto o lombrosianismo diz respeito a pobres, aos pobres. Né? Nenhum rico era examinado por um frenologista, principalmente que eram os cadáveres, né? Eu, por exemplo, sou um cara que toda vez que eu tomo banho, eu experimento a ciência da frenologia, né? Porque, vocês aí nunca experimentaram o que é passar gilete na cabeça, né? Tu acha que a cabeça é redondinha, bonitinha, né? Tu vai passar gilete, 3 giletadas e eu já tô limpinho. Mentira, né? Tem um monte, daí eu saio do banho, né? Daqui a pouco daí a minha esposa olha na minha nuca, tem um tufo de cabelo ali, né? Eu tenho que voltar, fazer de novo, né? Porque a cabeça ela é toda irregular, né? Ela é tipo a superfície lunar, assim, né? Aí, claro, daí o cara teve uma ideia, olha ali como tem diferenças, né? Essas diferenças podem se manifestar no cérebro. No filme do Tarantino, Django Livre, tem uma cena que o Leonardo DiCaprio pega o crânio do escravo que barbeou o pai dele durante 30 anos e ele fala, olha aqui, ó, esse escravo aqui barbeou meu pai por 30 anos. Né? Ele botou uma lâmina afiada no pescoço do meu pai, que era um senhor de escravos, né? E ele sempre barbeou meu pai. Ele nunca pensou em cortar o pescoço, né?
do meu pai. E aí a justificativa que ele dá, que é isso que é interessante, né? Por que o escravo não cortava o pescoço do senhor? Né? Não é porque ele era obediente ao senhor, né? Porque tem todo o sistema, né? Que bom, tu não pode matar o cara. Né? Se tu fizer isso, tu tá ralado e todo mundo vai estar ralado, vai todo mundo ser punido. Né? Então eles não, é porque existe uma área aqui na nuca do crânio, ele tira o crânio, assim, recorta. Essa área aqui, ela tá ligada à obediência. Né? Ele fala, então eles descobriram que, no caso dos negros, essa área aqui, ela é maior. Então, por isso que eles são mais obedientes. Isso os caras tiraram do cu deles, né, gente? Não tiraram deles. Como a maioria das coisas, os caras tiravam da cabeça deles, mas aí eles pegavam os cadáveres, né? Não tinha uma relevância estatística, nada, e estava tudo justificado. Fazia desenho, publicava um livro, né? E como a Eu maioria... lembrei... Desculpa te interromper, mas eu cheguei a me lembrar de um filme que tem, né? Que é baseado num livro, que é de um guri que fica fugindo para não ser levado pelos nazistas. É um filme bem conhecido, não me lembro agora o nome. Menino é um filme Pijama antigo Listrado? já. Não. É um guri mais velho. Agora eu dou uma olhada, busco e vejo o nome, mas daí me lembrei de uma cena do filme que... Porque ele termina assim, tipo, a família dele meio que dá tudo que eles têm, assim, que é bem pouco, ele era um guri judeu, e daí dá tudo que eles têm pro guri pra ele fugir, né? E ele termina assim, se escondendo em uma série de locais diferentes, sabe? E um deles, que tem, sendo um dos, sei lá, acho que é dos últimos locais que ele se esconde, ele termina fingindo que ele é como se fosse um estudante da Alemanha, então ele vai para escolas que tem o sistema nazista, né? E na escola eles ficam fazendo aquele rolê de incentivar o apoio ao Hitler, papapá. E aí eu lembrei de uma aula que teve, no caso, no filme, que seria tipo uma aula de reconhecimento de judeus. E daí eles falam que o crânio do judeu seria diferente, então eles criam todos esses artefatos para provar coisas biológicas que não existem, para usar de apoio a um sistema maior, assim. E é bizarro, né? É muito bizarro pensar É exatamente que isso. isso. Porque tu tem que ter... Porque a justificativa biológica é isso, né? Tem um problema no cérebro. Não é a sociedade, não é tu, não é, né? É um defeitinho mecânico lá que tu vai lá e tu pode tirar, tu pode extirpar, né? No caso da lobotomia, né? Que os caras pegavam, enfiavam um picador de gelo no lobo, né? Aí, é muito violento isso. Daí eles descobriram um método que tu introduz o picador de gelo no olho, né? Daí vai direto lá no lobo frontal. Tu acaba, e de fato funciona. O cara tá agressivo, ele fica calmo, só que ele fica calmo geral, entende? Porque não tem a sintonia fina, né? Assim como a eletroconvulsoterapia também, né? E a aula é sobre eletricidade, né? Porque o cara justamente, os caras achavam sempre que o choque provocava um efeito, né? Então o Galvani vai descobrir isso, mas as pessoas já davam um choque térmico nos loucos, né? Já davam um choque térmico, mas era outro objetivo. Isso é para tirar o demônio, né? Depois vai ser para esfriar o sangue por causa da teoria dos humores, né? Aí depois vai ser para provocar convulsão e deixar o cara quieto. Mas justamente isso que eu vou mostrar aqui a ceninha do filme, é muito interessante. Uma coisa que um outro livro que é O Nascimento da Clínica. Peraí. Ué? Trancou aqui no programa. Here we have one of the most perfect specimens of the human brain that has ever come to my attention at the university. And here the abnormal brain of the typical criminal. Observe, ladies and gentlemen, the scarcity of convolutions on the frontal lobe as compared to that of the normal brain, and the distinct degeneration of the middle frontal lobe. All of these degenerate characteristics check amazingly with the case history of the dead man before us, whose life was one of brutality, of violence, and murder. Both of these jars will remain here for your further inspection. Thank you, gentlemen. The class is dismissed.
fez lembrar que no documentário que eu conheci a frenologia, que eles usavam bastante também como sujeitos de pesquisa os presidiários, né? Tipo, os diferentes perfis de presidiários e etc. E achei engraçado que ele fala que o cara era brutal e nananã, e isso está refletido do cérebro. E a frenologia se baseava bastante nisso, e ela estudava os presidiários, basicamente. Então, né, construiu toda uma teoria a partir de um grupo específico de pessoas. E o Giorgio Agamben fala que as primeiras vítimas, isso é uma curiosidade, né? As primeiras vítimas do Holocausto alemão, né, lá na Segunda Guerra Mundial, não foram os judeus, foram criminosos. Os primeiros caras que foram vítimas de experimentos dos nazistas não eram os judeus, eram os criminosos, para tu ver como era toda uma ideia de uma limpeza racial que era dessa época. O mais interessante dessa cena é que o cara não, ele não está vendo aquilo que ele está vendo. Ele não está vendo aquilo que ele está vendo. Isso é a história do acaso, é que nem de tomar cloroquina. Né? Então, um amigo meu jurou outro dia que, eu tenho um amigo que teve Covid, tomou cloroquina e melhorou. Né? E, na verdade, é isso sim, né? Porque se ele tivesse tomado chá de camomila, também teria melhorado. Né? Porque nós temos 8 milhões de infectados, 10 milhões de infectados e 300 mil mortes. Ou seja, a maioria das pessoas que têm o vírus se recupera sozinha. Né? Então, se tu tomar cloroquina, se tu tomar chazinho, se tu tomar cachaça, se tu tomar um baseado, tu vai melhorar igual. Não é um nexo causal. Né? Isso. Sabe esse cara, o Osmar Terra? Espera só um minutinho que eu tenho que colocar uma coisa, a janta no forno, ele pode dar um minutinho só. Eu vou contar essa história para você. Daqui a pouco a minha esposa chega que ela está atendendo no consultório, daí não vai ter janta, daí não vai ter janta para mim também. Eu estou ralado. E esse Osmar Terra, sabe o Osmar Terra, né? Esse deputado federal bolsonarista, que os caras espalharam umas notícias de que ele estava tendo um caso com a mulher do Bolsonaro e tal, sabe aquele careca? Ele estava espalhando. Ele disse que ia ter só 1.000 mortos na pandemia, né? Ele é médico, ele já foi secretário da Saúde de Porto Alegre e ele já foi secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E aí, dentro dos circuitos bolsonaristas, ele é o grande guru da pandemia. Eu não sei como é que ele não foi ministro da Saúde ainda. Pode ser, eu morro de medo, cara. Toda vez que o Bolsonaro demite um ministro da Saúde, eu tenho medo que o Osmar Terra seja ministro da Saúde. Aí vai ser a tragédia mesmo, né? E ele assim, ele inclusive um amigo meu que é veterinário disse que foi num congresso de infectologia ou imunologia e o Osmar Terra estava palestrando. Se vocês forem olhar o currículo Lattes do Osmar Terra, cara, ele se formou em medicina nos anos 70. E a última vez que ele atualizou o Lattes dele foi em 2006. E não tem nada ali de científico, de artigo. Ele bota artigo que ele publicou na Zero Hora, ele cita, ele vai dar um dado assim, a pandemia faz isso. Qual é a tua fonte? Um artigo que eu publiquei na Zero Hora. Né? E a questão que a Luz falou, o Osmar Terra, isso foi no ano de 2007, se não me engano. É que as pessoas esqueceram isso, né? Mas o Osmar Terra, ele fez mestrado na PUC, na área de neurociência. Qual era o projeto de pesquisa? E ele era secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Vê como as coisas se encaixam. Qual era o projeto dele?
Ele junto com o professor da genética da URGS, que é um cara meio século XIX. Assim, né? O projeto era ir na fase, né, que é a Fundação de Apoio Socioeducativo, onde estão os adolescentes criminosos em regime, né, de internação, e pegar eles como amostras, passar uma tomografia no cérebro deles, para verificar aquilo ali que a gente viu no filme. Se eles têm alguma lesão no cérebro ou uma má formação no cérebro que façam que eles sejam criminosos violentos. Imagina, em 2007, gente, o cara fez isso. Aí o Conselho de Psicologia gritou, todo mundo gritou, foi uma grita geral, né? E eles dizem, não, mas nós somos cientistas, né? A gente quer passar uma tomografia computadorizada. Imagina, em primeiro lugar, não tem nada de científico nesse estudo. Por quê? Primeiro, a criminologia é uma ciência, né? E você sabe mais do que eu, né? Que aquele jovem que está internado numa fundação de apoio socioeducativo, ele não está ali porque ele cometeu um crime. Né? Vocês já ouviram falar da pirâmide criminal no Brasil? Então, na base da pirâmide tem os crimes cometidos. Né? Vai subindo a pirâmide, os crimes cometidos que a polícia sabe, os crimes cometidos que a polícia investiga. Né? Os crimes cometidos a polícia acha criminoso, quando ele é julgado e tal, não sei o que, aí ele vai chegar lá e vai ser preso. Né? Então, para um jovem ser preso por cometer um crime, né, é porque ele não tem um advogado, né? É porque a polícia pegou ele. E por que a polícia pegou ele? É todo o processo até ele ser julgado e condenado, porque ninguém intercedeu por esse jovem. Ele é que nem o cadáver lá do necrotério. Só que a diferença é que ele não morreu. Né? Então, os caras acham que esse sujeito aí, ele cometeu um crime porque ele tem um problema no cérebro. E vão fazer um projeto de pesquisa e uma dissertação de mestrado. E aí, sem grupo controle, gente. Né? Eles não vão comparar eles com outra população de jovens que não cometeu crime. Não é nada científico. Nada científico. É zero científico. Aquelas coisas do frenologia do século XIX é mais científico do que isso. Né? Tu pegar e costurar o corpo do cara e dar um choque é mais científico do que isso. Né? É algo travestido de ciência que é que pegar e dizer, olha, esses jovens aqui, eles são naturalmente criminosos. E aí tu vai olhar para os jovens que estão internados nessa fundação e quem eles são. Tá? Então vejam como a gente está se metendo numa área que aparentemente ela é científica e tal, quando na verdade tu tem política, tu tem moral, tu tem questões de classe, de raça, de todos esses recortes aí construindo uma ciência que vai atravessar até chegar hoje, né? Até chegar no deputado lá, no vereador lá que quer pulverizar a cidade dele com álcool gel. Né? Então, como é que eu vou saber qual é a diferença entre as coisas e tal? Né? Justamente porque a ideia de educação que esses caras têm também é daquela época. Né? A ideia a história do Frankenstein é interessante. Depois vai ter um diálogo entre o Frankenstein e esse aí que é o professor dele. Porque acontece a história... esqueci já. O Frankenstein manda o assistente nesse filme, né? O Frankenstein manda o assistente dele roubar um cérebro. Aí o cara é desastrado, né? Então ele chega lá na sala e aí tem lá, lembra? Tem esse cérebro normal versus o cérebro criminoso. Daí ele pega o cérebro normal. E aí bate uma porta, ele leva um susto e deixa o cérebro cair. Né? Daí ele vai lá e pega o cérebro do criminoso. Né? E aí ele está discutindo com o professor dele, né? Daí o professor dele dizendo, não, mas tu fez esse Frankenstein, isso vai ser uma abominação. Tu pegou o cérebro dele e tal. Eu disse, não, mas eu peguei um cérebro normal. Daí o professor, não, tu pegou o cérebro do criminoso. Aí o cara fala, não, mas isso é só um cérebro. Né? E é muito interessante, porque daí ele propõe uma coisa muito legal, assim, na verdade, que aí sim é científico, né? Porque se eu fizer um transplante do cérebro, eu não tenho a garantia, se eu pegar o meu cérebro e botar num cadáver de outra pessoa, se essa pessoa vai ser eu. Né? Eu não sei. Pode ser que o corpo dela ative outras partes do cérebro e seja que nem o Frankenstein, não falhe, não tenha memória.
né? Porque não existe essa associação direta entre mente e cérebro. E essa é uma discussão que a gente vai pensar aí ao longo da nossa matéria. Certo, people? Alguma questão? Vocês que chegaram tarde, vai para o YouTube a nossa aula, né? Desculpa, eu queria pedir desculpa, eu jurava que era 7 horas, eu não sei por quê. E Normal. aí eu terminei não vindo na hora certa. A gente pode fazer semana que vem de novo? Pode? Tá tranquilo para vocês? E aí vamos ler o texto, Inventando Nossos Selfies. Não é Inventando Selfies, é Governando Nossos Selfies. Eu vou botar lá no Ava. Eu não sei se ele tá. Eu vou lá agora olhar o Ava para ver se ele está lá. Se ele não tiver, eu coloco e mando uma mensagem. Ó, coloquei no Ava. Tá? Aí, se vocês quiserem ler o texto e ir comentando durante a semana, eu acharia bacana, que nem o Juruá fez lá com The Center of the Self e tal. Tá bom, people? Muito obrigado. Valeu mesmo, gente. Vocês são demais, demais, demais. Fiquei feliz. Vai ser muito legal essa aula. Vai para o YouTube, vai ser pública, né, para a galera poder ver. Acho que não tem problema, né? Você acha que tem problema? Ser pública? Se tiver, eu boto só no privado, né? Na outra de sábado eu tive que botar no privado. Porque agora eu vi que alguém assistiu até a aula de história de terça-feira, alguém estava viajando lá e chegou na minha aula, né? Então tá, povo. Boa semana para vocês, fiquem felizes. Qualquer coisa, gritem, vocês têm meu contato, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aí. Falou? André. Boa noite, gente. Boa Bom noite. descanso. Bem-vinda de novo, Luz.